Que papel Sim, João Martins desempenhou em todo este processo? sim, se nós olharmos e analisarmos o que aconteceu ali, e os deputados reclamaram que nenhum deles recebeu a cópia do documento. O procedimento normal que deveria ter acontecido é, logo no início, a Presidente do Parlamento deveria distribuir, junto das comissões de especialidade, uma cópia do documento que iriam discutir para os deputados terem conhecimento do seu conteúdo. O que é que isso quer dizer? Se ninguém recebeu, quer dizer que os deputados do MPLA estavam ali, mas não tinham conhecimento da denúncia ou do relatório que a UNITA apresentou, que daria lugar à criação da comissão eventual. E depois, quando aparece João Martins e o outro ao falarem, o que é que isso pressupõe dizer? Que eles tiveram acesso ao documento por outras vias, e o Ju Martins assumiu isso, provavelmente pelas vias das redes sociais que a UNITA distribuiu nos dias anteriores, e os dois, ao falarem, notava-se que estava-se diante de uma estrutura técnica de apoio a esta a solução que tomaram sábado. O Ju falava e depois remetia ao deputado António Paulo às questões técnicas. Quer dizer que estávamos ali diante mesmo de uma hierarquia que trabalhou, uma hierarquia e um grupo restrito que trabalhou neste processo de destituição, de pôr o fim, de tentar pôr o fim Colocar ou um de ponto final. Então, obstruir este é um a processo criação da também, comissão José eventual. Gama, é um processo a olhar por esta reação que foi levado a sério pelo MPLA e que mexeu com a estrutura, ao contrário do que tem sido público, que tem sido aqui avançado publicamente, mexeu com a estrutura do poder. Sim, mexeu com a estrutura do poder e a evidência é que quando o poder chega e diz que vamos fazer uma votação de dedo no ar em violação ao regimento, em violação à própria Constituição que determina a votação secreta, o que é que o MPLA está a transmitir? Que não confio nos meus deputados para irem para uma votação secreta e então obrigo eles a ir para uma votação com mãos no ar. Ele, quando aparece, só coloca apenas dois deputados, nem o líder da bancada parlamentar do MPLA aparece a falar, nem o porta-voz do MPLA aparece a falar, traz logo 12 especialistas que são, um é considerado como um dos ideólogos da nova era do MPLA e outro como um dos grandes técnicos que o MPLA tem, que é o António Paulo. Ele Mas põe esses dois ali a falar. não será que um certificado de incompetência a essas figuras que têm a responsabilidade de falarem oficialmente em nome do grupo parlamentar e em nome do MPLA? Não, não é um certificado de incompetência. A questão é que os deputados do MPLA não tiveram acesso ao documento que iriam debater. Não tiveram acesso ao documento, não tinham uma palavra a dar, não estavam, provavelmente que não estavam preparados, apesar de terem tido uma reunião na sexta-feira. Então, vimos aqui também deveriam estar melhor organizados, e o MPLA, daí que ele toma essa decisão. Mas esse processo mexeu com o partido no poder, porque era um processo que iria enfraquecer, que visa o seu líder, né? E o Ju foi muito claro em dizer que eles se uniram para defender o seu líder, não se uniram para defender Angola, não se uniram para defender as instituições, não se uniram para defender a democracia, pelo contrário, se uniram para violar a lei, para fragilizar a Constituição, para fragilizar as instituições, nomeadamente o Parlamento. E nós, se notarmos, via-se tinha ali a Carolina Cerqueira, e não se conseguia perceber qual era o papel dela e qual era o papel da dupla do MPLA que apareceu ali. Parecia que a dupla do MPLA que apareceu é que estava a fazer gestão do próprio Parlamento, em nome, ou que tivesse, se calhar, usurpado os poderes de Carolina Cerqueira. Gama, o que é que teria ocorrido também nos bastidores que normalmente o público não tem acesso ou não teve acesso? O que é que aconteceu nos círculos mais fechados
do MPLA? Sabemos que aquilo que Bom, aconteceu a sexta-feira reunião, e sábado obedeceu uma bom, estratégia. O que é que foi cozinhado nos bastidores? sim, isso logo, vê-se logo que obedeceu uma estratégia. O evento de sábado deveria ter ocorrido, penso que às 14 horas, e houve 40 minutos de atraso, porque de atraso para o início dessa sessão plenária, porque Carolina Cerqueira tinha saído. Foi convocada para uma reunião, uma reunião, um encontro de emergência. Teria também saído com ela o presidente da bancada parlamentar do MPLA. Eles, quando chegam para trabalhar nesse assunto da plenária, mudaram de posições. Não permitiram que a reunião passasse em direto pela televisão, invocaram motivações técnicas, provavelmente que não queriam exposição, não queriam que a população percebesse do que iriam fazer ou a decisão que iriam tomar. Já haviam preparadas algumas urnas para uma eventualidade de votação no Parlamento. Essas urnas foram depois retiradas e foram substituídas pelo a iniciativa de se fazer ali voto Na do prática, ar, na mãos no prática, ar. na prática, Gama, podemos dizer que havia uma estrutura a comandar todo o processo que aconteceu sábado último na Assembleia Nacional, mas que não se encontrava na Assembleia Nacional? Correto, a presidente do Parlamento para sair, depois volta com outras ideias, não produz, não distribui os documentos às comissões, não produz ali uma resolução. O que é que isso está a dizer? Está a dizer que não, já não era a senhora Carolina Cerqueira ali a mandar, estava a obedecer orientações de um outro poder e Angola deveria haver separação de poderes entre o poder político e o poder legislativo. E o que nós verificamos no sábado no Parlamento, viu-se aqui que o poder legislativo sofreu uma interferência externa. A própria Presidente, quando é convocada para fora e volta com novas posições, quer dizer que ela recebeu orientações externas de um poder alheio, que provavelmente não é o judicial. Se não é o judicial, e até que não é o judicial, então é um outro que é o poder executivo, liderado pelo Presidente da República, que é também o chefe do governo. Aliás, a iniciativa, as decisões que tomaram ou que foram produzidas no sábado foram decisões no interesse do Presidente da República, não foram decisões no interesse da democracia, não foram decisões do interesse também do próprio Parlamento ou das instituições, porque passaram por cima também de tudo que havia de lei, fizeram deturpação da Constituição, do regimento interno também, pronto, Gama, da Assembleia. Portanto, houve aqui uma iniciativa de procurar salvar o Presidente da República, que é a pessoa que promoveu Carolina Cerqueira para esta posição. essa Portanto, posição houve do aqui Presidente da uma Assembleia Nacional. gratificação também José Gama, política. também há o que se disse antes, principalmente na sexta-feira, em que o MPLA havia se preparado para o desafio de sábado. Até há informações que indicam que mesmo aqueles deputados do MPLA que estavam em tratamento médico foram obrigados a regressarem ao país para participarem na plenária de sábado. Sim, porque a UNITA comunica à presidência do Parlamento na quinta-feira que iria dar entrada. A presidente do Parlamento fez questão de esperar no período da tarde da entrada do documento, porque o MPLA quis resolver este assunto com um caráter de emergência por causa do evento especial de hoje, que é da abertura do ano parlamentar, que é assinalada com o discurso do Estado da Nação do Presidente. Então, eles procuraram tratar o assunto muito rápido, foi muito rápido. Até, como eu dizia, este dossiê tem 8 pontos. O primeiro ponto, o Parlamento cumpriu, que houve
a iniciativa do processo, ela rescissionou, é um processo apresentado por um terço dos deputados. Agora, quando chegou na terceira parte, é que houve o bloqueio, que procuraram fazer uma interpretação errada daquilo que manda o artigo 184. Houve uma obstrução para não se criar a comissão eventual que a lei prevê. Agora, isto não resolve o problema, porque a UNITA traz aqui uma série de acusações graves que nós entendemos que era preferível o MPLA criar a comissão, ir para o Parlamento, debater ponto por ponto que a UNITA traz. Há coisas ali que provavelmente podem estar imprecisas e o MPLA depois aproveitar a esclarecer a opinião pública. Agora, ao não fazerem isso, ela traz o debate aqui para a rua, que se vai discutir que o presidente deu negócios de 344 milhões de dólares para a empresa em que ele é acionista, que vendeu 5 aeronaves para a empresa do irmão, que promoveu por via do seu governo, a nomeação de uma das filhas sem que esta reunisse os requisitos de carreira, que gastou cerca de 10 milhões de dólares durante uma semana para o aluguer de uma aeronave durante uma viagem ao exterior. Quer dizer, nós temos aqui um presidente a combater a corrupção, segundo a retórica do próprio sistema, e, por outro lado, tentar trazer aqui um relatório a trazer o presidente, a apresentar um presidente totalmente contrário daquilo que se diz desde 2017. O que é que isso traz? Esse relatório, se não for debatido, coloca o presidente num quadro de desprestígio, num quadro de fragilidade política, coloca o presidente num quadro de desprestígio total. É o presidente que está a ser recebido, aplaudido, fora nos Estados Unidos, desde o início, que apreciaram o seu discurso de combate à corrupção. Agora vem esta bomba da UNITA e o MPLA não está a saber defender. Ao invés de defender, está a silenciar o debate, quer matar a discussão sobre isso. Então, não estão a ajudar o presidente. Qual é o outro efeito que isso vai ter? Isto fica guardado, as pessoas vão debater, amanhã o senhor Presidente da República está a sair do poder, aparece qualquer pessoa, pega este assunto, remete para a Procuradoria para haver responsabilização à volta do Presidente. Aí o Presidente está fora do poder, não tem o Estado para que ele controla para subverter as coisas, não estará na liderança do partido. Quer dizer, que o MPLA, ao fazer isso, está a arranjar um problema de futuro para o presidente João Lourenço. Mas o MPLA terá noção, José Gama, para ele morrer aqui. José Gama, como? O MPLA terá noção de todos esses elementos que está aqui a elencar, de que isso é uma mina em que a qualquer altura, vamos lá, é uma bomba relógio que a qualquer altura poderá explodir, aqui passa a expressão, na estrutura interna e no percurso político do presidente João Lourenço? Se o MPLA nem sequer deu a oportunidade dos seus militantes, dos seus deputados receberem o documento para ler, ele nem sequer ele recebeu o livro, nem sequer abriu, nem sequer desfolhou a capa para ter noção daquilo que ele está a dizer. E ele mata logo. Portanto, isso quer dizer o quê? Que há um grupo interno que teve conhecimento, leu, viu que o teor é problemático, preferiu não partilhar aquilo, preferiu queimar o livro como forma de estancar o problema, mas só que isto todo mundo já teve acesso pelas redes sociais e etc. Por isso é que eu dizia que estão a causar um problema para o futuro e para a carreira e reputação do senhor presidente João Lourenço, porque é desagradável para todos nós, João Lourenço amanhã o presidente sair do poder e começar a enfrentar perturbações judiciais. O presidente João Lourenço terá a noção da gravidade das acusações que constam neste documento de acusação para a sua destituição? Eu penso que nesse preciso momento o presidente está mais a pensar na sua conservação do poder.
e procurar travar o debate da destituição, porque isso não é muito bom, é desconfortável para um líder. Estamos aqui, o país inteiro, a debater que o presidente está a ser destituído. E o MPLA tinha uma cultura, desde o presidente Neto, que os líderes eram intocáveis. Agora, com este dossiê que a UNITA está a trazer, está a mostrar que os presidentes do MPLA podem ser substituídos, podem ser removidos por via da lei. Está a provar que os deputados do MPLA e da oposição e o próprio Parlamento têm força para destituir o presidente. Agora, isto expõe o presidente. Nós temos um sistema que não se põe em causa os atos do presidente, as suas ações. Agora, este relatório da UNITA está a pôr em causa cerca de 222 despachos presidenciais em que o presidente terá cometido ali algumas irregularidades. Há muita coisa ali que deveriam ser debatidas. Há um exemplo que traz, um assunto que ele traz aqui, que deveria também merecer debate, como forma de pedagogia, é que a UNITA traz a questão da nomeação do chefe dos serviços de inteligência interna, o general Miala. A UNITA diz que o presidente, ao nomear o general Miala, violou a lei, porque a lei diz que não se pode nomear alguém que foi condenado, que já foi alvo de uma condenação. Agora, o general Miala foi, de facto, condenado, depois foi objeto de um indulto que absorveu... Mas, juridicamente, isso acaba de limpar essa condenação? É o suficiente para limpar? O indulto apenas atingiu uma parte da sentença, que foi a posterior. Se nós lermos o indulto que o presidente José Eduardo dos Santos assinou na altura, ele diz que solta porque cumpriu uma parte e depois invoca questões de saúde. Quer dizer que o general Miala cumpriu a primeira metade da condenação. O indulto, agora, era importante se debater esse assunto para ficar esclarecido, para amanhã não trazer mais constrangimento. Ou seja, aqui, Gama, há esses elementos que são bastante graves e bem sustentados, mas que estão a passar despercebidos. Se nós olharmos para aquilo que são os painéis de debate, principalmente na mídia pública, esses elementos estão quase que por debaixo do tapete, ninguém elenca, não são invocados. Sim, mas ainda assim não retira... É uma coisa boa que chama a atenção às pessoas dentro do próprio regime, porque esta condenação do general Miala, contra o general Miala, foi uma condenação fabricada, na qual fazia parte o general Furtado. Agora, isto mostra que quando se criam estes crimes contra os outros, contra os adversários internos e externos, depois tem as consequências mais à frente. Quer dizer, fabricou-se algo contra o general Miala e agora ele pode ter as consequências disso aqui. Isto para quê? Para amanhã, para as pessoas amanhã não refletirem, esses oficiais que estão na política ou dirigentes, para não usarem as instituições e as leis para fazerem armadilhas contra os outros, porque isso depois dá problema mais à frente. Agora vê esse assunto que a UNITA está a trazer, uma coisa que já passou desde 2005 e passado vários anos, estamos em 2023, está a trazer dizendo que a nomeação é ilegal porque a lei diz que não se deve nomear para estes cargos pessoas que já foram condenadas. O debate agora houve um indulto anulou o efeito de toda a sentença, parece-me que não anulou todo o efeito de toda a sentença, anulou apenas metade. Agora, era importante, como iniciativa e forma pedagógica, o MPLA deixar que o debate nasça, para as pessoas ficarem esclarecidas, pedir um esclarecimento ao tribunal e arruma-se com este assunto que a UNITA foi levantar contra ainda assim, Gama, o chefe da inteligência.